RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta terça-feira. Vamos conhecer os títulos. Metotrexato, medicamento para tratar cancro e outras patologias, estará disponível no mercado ainda no corrente mês, garante Emprofac. Sintap denuncia casos de trabalhadores da administração pública sem cobertura da Previdência Social. PAICV vai ter mulheres como cabeças de listas para as autárquicas deste ano, deixa entender Paula Moeda, presidente das mulheres do PAICV. Navio Dona Tututa retoma operações com mais segurança, garante CV Interilhas. 9 mortos em ataque contra grupo que esperava ajuda em Gaza. Notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O PAICV vai ter mulheres como cabeças de listas para as autárquicas deste ano. É o que se depreende das palavras de Paula Moeda ao participar hoje no programa de debate político da RCV, direto ao ponto. A presidente da Federação Nacional das Mulheres do PAICV, que também considerou inaceitável o que o MPD fez a Jacira Monteiro, respondia ao deputado Vander Gomes, do MPD, que acusou o PAICV de colocar mulheres como cabeças de listas para as assassinar politicamente. O PAICV certamente irá lançar algumas mulheres em círculos eleitorais que saberão de antemão que irão perder. Isso é um assassinato político que o PCV muitas vezes faz a determinadas mulheres. Portanto, nessa lógica é dizer que não basta colocar, porque muitas vezes coloca-se a mulher na linha de frente, ela é assassinada politicamente e o que determinadas mulheres dentro do PCV querem, porque é o que fizeram com a própria Janeira. Na sequência, Paula Moeda deixou entender que o PAICV apostará nas mulheres como cabeças de listas para as autárquicas. Eu diria de novo ao colega Vanderlei que espere para ver, que não tenha pressa e que nós iremos anunciar também. E queria-lhe dizer que a Janeira Alfer Almada está bem viva politicamente, não foi queimada politicamente, está bem viva politicamente e você aguarde pela Janeira e pelas muitas Janeiras do PAICV. Somos mulheres pujantes na política e vamos prová-lo cada vez mais. António Monteiro não deu nenhuma indicação das apostas do seu partido, o CID. Contudo, o deputado democrata cristão lembrou que o seu partido apostou em Neide Rompão como cabeça de lista para Santiago Norte nas autárquicas de 2020. António Monteiro reiterou que o CID defende que a lei de paridade deveria estabelecer que 50% das listas deveria ser liderada por mulheres. Se nós estamos a dizer que as mulheres devem estar a concorrer, então uma das condições é que nós deveríamos impor é que 50% das mulheres das listas das autarquias deveriam ser lideradas por mulheres. E veja que não se fez isso, quer dizer, limitou-se a pintar um quadro para passar uma mensagem para fora de que nós estamos preocupados com a paridade, quando na realidade isto não é o que acontece na prática. Todos os 3 representantes dos partidos admitiram que houve uma evolução na participação das mulheres na política no país, tendo a representação feminina no Parlamento aumentado de 31% para 47% com a lei da paridade. E Jacira Monteiro acreditava que, com todo o percurso que fez na Câmara Municipal de Santa Catarina, seria candidata em 2024. A presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, em entrevista ao programa Discurso Direto, avança que a sondagem deitou por terra aquilo em que acreditava. Pormenores com o Ailson Martins.
Jacira Monteiro sublinha que agora que já sabe que não é candidata à presidência da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, só resta tirar as ilações. Não estava à espera que não fosse, porque estava à espera que com o percurso, sobretudo as últimas dinâmicas, sobretudo nos últimos tempos que a Câmara tinha tido, que fosse ser escolhido. O povo entendeu de frente. A sondagem, que é um dos instrumentos de escolha de candidatos, a sondagem mostra algo completamente distinto daquilo que eu acreditava e pensava. Portanto, daí tiramos duas ilações, que é ou aquilo que eu fiz não chegou às pessoas da maneira como eu queria que chegasse, ou pronto, as pessoas ainda assim tiveram uma outra ideia em relação à escolha dos candidatos. Jacira Monteiro reconhece que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Santa Catarina sem ir às eleições, mas que gostaria de ir às eleições. Eu assumi o cargo como sendo número 2, fui para o número 1. Eu não fui às eleições. Mas e não vou ainda às eleições. Gostaria, no fundo, gostaria de ter ido agora? Sim, óbvio que sim. Aliás, eu há algum tempo manifestei essa minha vontade de candidatar-me e deixar aqui também, fazer a minha história. Quer dizer, eu já fiz história, Júlio. Eu já fiz história por aquilo que eu fiz, pela mobilização que eu tenho feito e até pelo incómodo. E aqui convém dizer, até pelo incómodo quando se refere a uma Presidente de Câmara e não a um Presidente de Câmara. Portanto, tudo isto são coisas irrefutáveis, são coisas que por mais que amanhã não se queira pensar, tem que se pensar. Eu sou a primeira mulher na Ilha de Santiago a exercer um cargo de Presidente de Câmara e não foi um Presidente em exercício nem em substituição, foi Presidente efetivo. A Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago fez essas declarações no programa Discurso Direto da Rádio de Cabo Verde ontem à noite. Jacira Monteiro diz que tem ainda muito para dar ao município de Santa Catarina e à política. Jornalista Ailson Martins. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública manifesta-se preocupado com a burocracia em torno do processo da aposentação e denuncia casos de trabalhadoras sem cobertura da Previdência Social na administração social e nas autarquias. O secretário nacional do Sintap pondera recorrer aos tribunais para resolver o problema que, segundo diz, é mais gritante nas câmaras municipais e acusa o Estado de ser o principal responsável. José António dos Reis. Luís Fortes denuncia casos de trabalhadores com mais de 10 anos de serviço sem cobertura da Previdência Social e nota que a situação é mais gritante a nível das câmaras municipais. Para o sindicalista, o Estado é o principal culpado. Há algumas situações no Ministério da Saúde, né? Algumas também no Ministério da Educação em relação ao pessoal de apoio operacional. As câmaras municipais é uma situação mais gritante. Temos várias câmaras, a Câmara de São Vicente, a Câmara de Mosteiros, a Câmara de Santa Catarina, mais outras câmaras também estão nesta ilegalidade. O INPS tem mecanismos suficientes para obrigar essas instituições a cumprir com a lei. Só que, ao invés disso, eles atacam os trabalhadores, tirando-lhes esses direitos por não transferência dos recursos da entidade patronal para o INPS. Caso a situação persistir, o Sintaps ameaça com uma ação judicial no sentido de repor a normalidade. Nós podemos ir até a última instância, que é o tribunal, para fazer valer o direito do trabalhador. Não, é para terem a consciência de que um trabalhador, sem uma cobertura medicamentosa, sem descontos para a sua aposentadoria, é um trabalhador desmotivado. É um trabalhador que está numa precariedade. Portanto, nós apelamos à sensibilidade e ao cumprimento da lei, sobretudo. O sindicalista defende ainda a necessidade de se introduzir o processo automático de aposentação. As pessoas passam 5, 6 anos depois da idade da aposentação. E os recursos humanos nada fazem para esses trabalhadores que já deram o seu tempo de trabalho, já fizeram os seus descontos, continuam a trabalhar, continuam a fazer descontos. E isso tem sido um calvário, encontrar formas de trabalhador ir para casa. Nós temos aqui, vou dar um exemplo aqui em São Vicente, trabalhadores com 69 anos de idade, que ainda continuam a trabalhar doentes. É preciso ver isso. O processo de reforma deve ser automático. É só ter todas as condições
e os recursos humanos tratar da aposentadoria dos trabalhadores. Luís Fortes, secretário do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, alerta para a necessidade de uma maior sensibilidade e justiça para combater a precariedade laboral em Cabo Verde. E levanta também a hipótese de ir ao tribunal. Metotrexato, medicamento para tratar cancro e outras patologias, estará disponível no mercado ainda no corrente mês. A garantia da administração da Emprofac, que também assegurou à RCV que a entidade pública importadora e distribuidora de medicamentos está a investir em tecnologias para minimizar as rupturas. Do mesmo passo, pede aos hospitais e farmácias para procurarem manter o estoque de segurança. Joana Lopes. Na sequência de um comunicado emitido pela entidade reguladora da saúde, ERIS, com recomendações sobre a ruptura do metotrexato, medicamento importante para tratamento do cancro e outras patologias, a RCV procurou a Emprofac, cuja administradora para o ploro de compras, logística e direção técnica, Sara Pires, nos explica o seguinte. É metotrexato comprimidos. É um medicamento que tem sido reportado a indisponibilidade desse medicamento desde dezembro de 2022. Temos uma encomenda colocada ao nosso fornecedor que até há pouco tempo não conseguia dar resposta a esse medicamento, mas já temos uma previsão de chegada para metotrexato comprimido. Até final de março estimamos receber o comprimido no início da próxima semana, por isso até lá vamos ter o metotrexato comprimido. Além do metotrexato em forma de comprimido, existe o metotrexato injetável que, segundo Sara Pereira, está disponível no mercado. Para metotrexato injetável, temos a garantia e temos articulado com o hospital, que é onde os doentes oncológicos fazem o tratamento. O hospital tem estoque de metotrexato injetável, não chegamos a ter ruptura, temos um estoque considerável, também fruto da parceria e da doação que o Ministério de Marrocos fez ao governo de Cabo Verde. Em resposta à recomendação da ERIS no sentido de melhorar a gestão de estoque de medicamentos, considerando o tempo de resposta dos fornecedores, a administradora da Emprofac, Sara Pereira, assegura que a Emprofac está a investir em tecnologias para minimizar as rupturas de estoque. Estamos a investir em tecnologias para que consigamos ter uma melhor gestão do nosso estoque. Mas também é preciso perceber que estamos num mercado com restrições, ruptura zero. Provavelmente não vamos chegar lá, mas minimizar as rupturas é o que nós estamos a tentar fazer e investindo também em tecnologias, estar mais atentos no nosso estoque e ter estoques de segurança. Para isso também, não só a Emprofac que importa e distribui, mas também é chamada a responsabilidade das farmácias, aos hospitais, para terem também um estoque de segurança. E questionada sobre a ruptura de propanolol para problemas cardíacos, disse que sofreu um bloqueio da sua produção a nível internacional, o que ditou a sua indisponibilidade em Cabo Verde num passado bem recente, mas agora ultrapassada, existindo em embalagem hospitalar como em embalagens comerciais para as farmácias. Quanto a determinados reagentes, disse não ter registro da sua ruptura no mercado. A Emprofac está a investir em tecnologias para minimizar as rupturas. O navio Dona Tututa retomou hoje as operações depois de uma semana a fazer manutenção programada. O diretor das operações da Cabo Verde Interilhas diz que a embarcação regressa muito mais segura. Nós aproveitamos esse período aí que o navio esteve fora de operação para fazer também algumas outras manutenções, enfim, melhorar a parte da pintura, a parte da conservação do navio. Fizemos também alguns ajustes nas máquinas principais. E o foco principal, que era a atualização do hardware e do software do sistema de geração de energia, também foi feito com sucesso. O navio retoma as operações
muito mais seguro, né, cumprindo muito mais aí os requisitos de segurança estabelecidos pelas normas internacionais e pelas normas vigentes aqui pela autoridade de Cabo Verde. Marcelo Mascarenhas garante que o Dona Tututa fará 2 viagens redondas para assegurar o escoamento de cargas e passageiros que tinham ficado retidos com a paragem. Para repor todas essas viagens, enfim, para tentar aí, minimizar os impactos causados por essa paragem, nós vamos realizar 2 voltas redondas, ou seja, ao invés de realizar uma volta redonda e uma triangular, aquela que nós não vamos a todas as ilhas, nós vamos realizar 2 viagens redondas, 2 voltas completas, para então aí desafogar o movimento, a movimentação de cargas e a movimentação de passageiros entre ilhas. A primeira viagem redonda começou esta manhã, tendo o navio saído do Porto Grande, em São Vicente, para São Nicolau, Sal, Boa Vista, Santiago e regresso. As agências de viagens e turismo estão satisfeitas com a retoma dos voos domésticos da TACV, pois aumentou o fluxo dos passageiros para outras ilhas. Na base desse aumento estão a diminuição dos preços dos bilhetes, principalmente para as ilhas do Sal e São Vicente, que agora estão mais baratas. Reportagem da Maria José Macedo. A Agência de Viagens e Turismo Tripoli considera que a retoma dos voos domésticos da TACV veio estimular a procura por viagens por parte dos passageiros, com a mais-valia de proporcionar tarifas mais baixas e mais frequência nas viagens com destino para as ilhas do Fogo e Boa Vista. Eu procuro assim, principalmente para aquelas ilhas que antes que a companhia Base Fly está a fazer há pouco, principalmente Ilha de Fogo e Boa Vista, que Base Fly que fazer bem com frequência. Já TACV já depois com mais frequência, todo dia, e tem eu procura mais que Base Fly. O preço é mais acessível, mais barato. Principalmente para Fogo, tem valores depende de tarifa, tem valor mais barato por ser 6.000, 7.000, passar no mesmo. O fluxo dos passageiros para voos domésticos já aumentou, é o que apuramos junto da agência de viagens Ecotravel, no platô, que costuma vender até 50 bilhetes de viagens por dia. Estamos bastante satisfeitos com as nossas vendas TACV, esperemos sempre boa sorte e que tudo corra bem, que eles tragam mais aviões, que a gente tenha mais voos e mais fluxo de passageiros. Quantos bilhetes vocês vendem em média? Bem, assim, em média por dia, né? O que nós podemos dizer é que podemos vender às vezes até 50 bilhetes por dia, mas isso depende de dias. Tem dias que temos barcos que trazem turistas, mas isso é porque estamos no platô e acredito que não é uma coisa frequente, mas se tivermos voos nós conseguimos vender mais. No Palmarejo falou para a nossa reportagem a agência de viagens Girassol Tours, cujo responsável apela aos passageiros a confiarem nos voos domésticos da TACV, já que baixaram as tarifas para ilhas como Sal e São Vicente, cujos preços dos bilhetes anteriormente eram exorbitantes. Tive uma boa adesão do público, pois as tarifas tiveram uma diminuição de preço significativo. Agora, na promocional, está para ir para São Vicente, 13.706 escuros, que é um preço muito, muito bom, já que antes estava tarifa mais barata, 17.000, agora passou para 13.000, está mais barato, está a aumentar o número de procura, principalmente pelas ilhas do Sal e da São Vicente, que eram ilhas que estavam com tarifa muito elevada, tive um declínio, já a procura aumentou. Esperamos que com o fogo, com a retoma também da TACV com voos pelo fogo, aumente ainda mais a procura de passageiro para viagens. A retoma de voos com TACV foi uma boa coisa? Foi uma boa coisa, porque alavanca o turismo, fazendo que o mercado seja mais diversificado, com preços e tarifas diferentes. Isso leva o maior interesse da população para fazerem mais viagens entre ilhas. Questionamos quanto ao atraso nos voos e outras situações menos boas nesta retoma dos voos domésticos da TACV, mas todas as 3 agências de viagens entrevistadas dizem não ter motivos de reclamação, já que não tem havido atrasos nos voos interilhas. Agências de viagens aqui na cidade de Praia satisfeitas com a retoma dos voos domésticos da TACV, pois aumentou o fluxo de passageiros. O Presidente da República promete utilizar a sua influência pessoal para fazer valer a gestão das reservas da biosfera da CPLP.
Uma promessa assumida ontem à tarde na abertura do segundo encontro da rede de reservas da biosfera da CPLP, que decorre ao longo desta semana na Ilha do Fogo. Ernestina Lopes. O primeiro encontro da Rede Mundial de Reserva da Biosfera da CPLP foi realizado em 2022 em Lisboa, Portugal. Em 2020, as Ilhas do Fogo e Maio foram declaradas pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera. Hoje, 4 anos depois, Cabo Verde acolhe de braços abertos este segundo encontro. No discurso de abertura, o presidente da Associação dos Municípios de Fogo e Brava, Fábio Vieira, destacou a importância do evento que decorre na Ilha do Fogo, sublinhando que a escolha da ilha para a realização do encontro não é obra do acaso. Razão pela qual reputamos de enorme interesse os programas de educação ambiental que favoreçam a participação ativa das comunidades. Entendemos também ser crucial a existência de programas de monitoramento e de pesquisas que possam identificar as ameaças e que nos possam ser objetivamente úteis na definição das políticas municipais. Anabela Trindade, da rede CPLP-MAB, encara este encontro como início de uma grande festa. Todos sabemos que somos mais fortes quando trabalhamos juntos, quando partilhamos experiências, conhecimentos, instrumentos, quando nos apoiamos uns nos outros. Só assim chegaremos mais longe. Para o Presidente da República, José Maria Neves, que presidiu a abertura do evento ambiental, este encontro deve servir para mostrar a importância das reservas da biosfera na preservação da biodiversidade marinha, terrestre e costeira, bem como para a construção de pontes entre as nações falantes do português. Este intercâmbio entre os falantes do português pode representar o estreitar de relações entre pessoas que falam a mesma língua e um maior vigor no conhecimento e na criação de novos hábitos mentais e mais eficiência e eficácia na forma de decidir e de fazer as coisas. Num mundo onde as questões ambientais transcendem fronteiras, é importante que continuemos a colaborar, aprendendo uns com os outros e trabalhando em conjunto para enfrentar as ameaças comuns, como as alterações climáticas, a poluição e a perda de biodiversidade. Insisto nesta ideia. O chefe de Estado destacou igualmente a importância deste trabalho em rede. Trabalhar em rede é sempre a melhor via. A classificação das Ilhas do Fogo e do Maio como reservas mundiais da biosfera é relevante por tudo o que caracteriza este arquipélago de 10 ilhas e vários ilhéus, designadamente a insularidade, a vasta e rica área marinha e costeira, os emblemáticos ecossistemas montanhosos e úmidos, as extensas terras áridas e semiáridas, bem como uma distinta biodiversidade e cultura. O evento prolonga-se até sexta-feira com um leque de atividades e trabalhos em agenda. A Ilha do Sal deverá ser dotada de uma infraestrutura desportiva de nível internacional para potencializar essa região desportiva, uma das principais do país, e atrair equipas profissionais estrangeiras para estágio e competições. Esta é a ambição do Governo e da Câmara Municipal do Sal, partilhada pelo Ministro do Desporto, Carlos Monteiro, ontem durante a cerimónia da apresentação da segunda edição das Olimpíadas do Desporto Escolar. Carciana Lima. A Ilha do Sal vem se consagrando como uma das principais regiões desportivas do país, com campeões nas várias modalidades. Pelo potencial desportivo, mas também enquanto ilha turística, o Governo e a Câmara Municipal consideram que a ilha merece ser dotada de uma infraestrutura desportiva de nível internacional. Nós estamos a trabalhar, Governo e Câmara Municipal, e vamos chamar os privados para esse projeto ambicioso que nós temos e que espero que mais breve do que tarde possamos estar a anunciar ou a completar o projeto para apresentar, porque esta região desportiva precisa, sim,
de uma infraestrutura desportiva de nível internacional, que vai dar essa base, essa massificação que nós pretendemos a nível das escolas, mas também daquilo que irá trazer para o SAL a competição de nível internacional, a competição de elite, trazer equipas profissionais que possam estagiar nessa ilha turística que já atrai tantos estrangeiros, tantos turistas, mas que deverá também atrair a nível de equipas profissionais que possam aqui fazer o seu estágio e, por que não, depois recebermos aqui competições de nível continental, de nível internacional. O ministro do Desporto, Carlos Monteiro, diz que o engajamento das empresas será crucial na concretização desse projeto. Está aqui o Sr. PCA da ASA, as empresas também serão convocadas e fazem parte desse investimento e desse acreditar e convicção que nós temos que o desporto faz parte de Cabo Verde. Cabo Verde é um país de desporto, o desporto é um desígnio nacional, mas Governo e Câmara Municipal não vão chegar. Precisamos da sociedade civil, precisamos das empresas, quer públicas, quer privadas. Terá que ser esse juntamão que sempre falamos, é fundamental para que possamos dotar Cabo Verde de condições para que o sucesso não seja de 10 em 10 anos. Isso que estamos a viver no boxe, no futebol, no handebol, no basquetebol, tem que ser continuado. Carlos Monteiro falava ontem durante a cerimónia de apresentação oficial da segunda edição das Olimpíadas do Desporto Escolar, que vão acontecer na Ilha do Sal. Carlos Monteiro, que garantiu que a Ilha do Sal vai ser dotada de uma infraestrutura desportiva de nível internacional. E além fronteiras, as autoridades de Gaza, controladas pelo grupo islamita Hamas, acusaram hoje o exército israelita de ter provocado 9 mortos e 2 dezenas de feridos num ataque contra um grupo de pessoas que aguardavam ajuda humanitária. O ataque terá ocorrido num cruzamento da cidade de Gaza, no norte do território, onde se tinham juntado pessoas para receber ajuda, segundo a agência palestiniana Wafa. Não houve, aliás, uma reação imediata de Israel às acusações das autoridades de Gaza. Um outro ataque contra uma casa no bairro de Al-Zaitun, também na cidade de Gaza, causou 7 mortos e vários feridos, noticiou a agência palestiniana. O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 72 pessoas foram mortas por bombardeamentos israelitas nas últimas 24 horas, elevando para 31.184 o número de vítimas mortais no enclave em 5 meses de guerra. E um vídeo de uma discussão no Irão entre uma mulher sem véu islâmico e um clérigo que a tinha fotografado sem autorização tornou-se viral nas redes sociais e provocou uma polémica sobre a obrigatoriedade do uso do hijab. Tudo começou no domingo, quando um vídeo de segurança apareceu nas redes sociais e nos meios de comunicação da oposição ao regime iraniano, no qual um clérigo pode ser visto a captar imagens de uma mulher sem véu a segurar uma criança numa clínica em um centro religioso no país. Quando a mulher percebeu que o religioso a fotografou sem a sua autorização, pediu-lhe para que apagasse as imagens, numa discussão que se agravou e à qual se juntaram outras pessoas presentes no centro médico. Várias mulheres apoiaram a mulher sem véu e uma delas chegou a pegar no telemóvel com que as imagens foram captadas fugindo da clínica enquanto era seguida pelo religioso. Volta então essa polémica à volta da obrigatoriedade do uso do véu islâmico no Irão. E a OPEP manteve hoje inalterada a previsão de um sólido crescimento da procura mundial de petróleo este ano de 2,2% em termos homólogos, com base numa expectativa otimista sobre o desenvolvimento da economia mundial. No relatório mensal, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, prevê que o consumo mundial de petróleo aumente em 2024 para uma média de 104,46 milhões de barris por dia este ano, mais 2,5 milhões ou 2,2% do que em 2023.
13h29. Vamos aqui recordar os títulos que fizeram esta edição. Metotrexato, medicamento para tratar cancro e outras patologias, estará disponível no mercado ainda este mês, garante a Improfac. Sintap denuncia casos de trabalhadoras da administração pública sem cobertura da Previdência Social. PAICV vai ter mulheres como cabeças de listas para as autárquicas 2024, deixa entender Paula Moeda, presidente da Associação das Mulheres do PAICV. Navio Dona Tututa retoma operações com mais segurança, garante CV Interilhas. 9 mortos em ataque contra grupo que esperava ajuda em Gaza. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, que teve na técnica Dão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 estará aqui a Joana Lopes com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.